Se você é médico, sócio de clínica, gestor de consultório ou atua com estruturação societária na área da saúde, preste muita atenção no que eu vou te mostrar hoje. Existe um erro muito comum em sociedades médicas que parece economia tributária, parece organização societária, parece até planejamento legítimo, mas na prática pode virar autuação fiscal, contribuição previdenciária retroativa, multa de 75% e, em alguns casos, cobrança direto dos sócios. E o mais grave, isso pode acontecer até depois da empresa já ter sido baixada. Hoje, eu vou analisar com vocês uma decisão importante do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, envolvendo uma sociedade médica em que os valores pagos como distribuição de lucros foram reclassificados, pessoal, como prolabore. E essa reclassificação gerou cobrança previdenciária relevante. Então, ao longo deste vídeo, eu vou te explicar 5 pontos fundamentais. Primeiro, qual foi a lógica usada pela fiscalização? Segundo, por que a distribuição de lucros foi desconsiderada? Terceiro, qual foi o peso da documentação societária e contábil? Quarto, por que a baixa da empresa não impediu a cobrança? E quinto, o que clínicas, médicos e profissionais liberais precisam fazer para não cair nessa armadilha? Então já deixa o like, se inscreva no canal e manda esse vídeo para aquele sócio, contador ou administrador de clínica que precisa ouvir isso com toda a urgência. Vamos ao caso. O processo analisado pelo CARF envolveu uma sociedade médica e um auto de infração lavrado para exigir contribuição previdenciária sobre valores que haviam sido pagos sob a rúbrica de lucros distribuídos entre junho de 2013 e agosto de 2014. O direito tributário é assim, demora um pouquinho para a gente analisar, para a gente ter algum resultado. Além da cobrança principal, houve multa de ofício de 75%, tá? Segundo o relatório fiscal, a empresa já havia sido extinta em fevereiro de 2015. Mesmo assim, em junho de 2015 foi formalizado o procedimento fiscal e a fiscalização concluiu que os pagamentos feitos como distribuição de lucros ao sócio administrador e aos demais sócios eram, na realidade, remunerações vinculadas à prestação de serviços médicos, especialmente referente aos plantões trabalhados. Aqui já aparece o primeiro alerta prático para quem me acompanha. Não basta chamar um pagamento de distribuição de lucros no direito tributário, especialmente em fiscalização previdenciária, o nome da verba pouco importa, não é suficiente. O que importa é a realidade econômica do pagamento. Se aquilo, na prática, remunera trabalho, a fiscalização tende a sustentar que aquilo é prolabore ou alguma forma de remuneração tributável. E o que a Receita olhou nesse caso que nós estamos analisando? Ela olhou a forma como os valores eram calculados, ela olhou o contrato social, ela olhou a coerência entre a sociedade, operação e contabilidade. Ela olhou um elemento decisivo. O próprio contribuinte informou que lucros e perdas eram rateados entre os sócios conforme o número de horas trabalhadas nos plantões médicos. Esse detalhe, pessoal, é devastador em uma autuação. Por quê? Porque quando a remuneração acompanha hora trabalhada, escala, produtividade individual e valor hora, a Fazenda passa a sustentar que não se trata de remuneração de capital, mas de remuneração do trabalho. Então agora vamos para o coração da decisão. O que a autoridade fiscal apontou? Ela apontou vários fundamentos para desconsiderar a distribuição de lucros. Primeiro, os valores distribuídos não foram calculados com base na escrituração contábil. Segundo, o contrato social até admitia a distribuição desproporcional, mas não trazia nenhum critério objetivo. Terceiro, entendeu-se que o lucro deveria remunerar o capital investido por cada sócio e não o trabalho prestado por ele. Quarto, a própria empresa informou que lucros e perdas eram rateados conforme as horas de plantão. Quinto, havia profissionais não sócios recebendo valores com a mesma designação. E sexto, a fiscalização identificou correspondência entre escalas de plantão e distribuição de lucros, com utilização de valor à hora para o cálculo. Perceba a gravidade disso. Não foi uma autuação baseada apenas numa suposição. A lógica fiscal foi construída sobre sinais concretos de que a verba seguia o trabalho individual e não o lucro apurado societariamente. Em termos práticos, a mensagem é a seguinte, pessoal. Quando a clínica paga os sócios como se fosse lucro, mas o cálculo é feito com base em plantões, horas, atendimentos ou produção individual, o risco de reclassificação aumenta muito. E aqui eu preciso fazer uma observação muito importante. Distribuição desproporcional de lucros não é por si só ilegal. Eu até gravei um vídeo sobre isso inteiramente, acompanha aqui no canal. O problema surge quando essa distribuição deixa de refletir resultado societário e passa a funcionar como mero nome sofisticado para remuneração por trabalho. Em outras palavras, não é o rótulo que salva a operação, é a substância jurídica, contábil e documental. O que a defesa sustentou? Ela sustentou pontos que à primeira vista fazem sentido em muitas sociedades médicas. Afirmou que a prestação de serviço pelos próprios sócios é característica intrínseca da sociedade simples. Sustentou que a distribuição desproporcional estava amparada
contemplada na legislação e no contrato social. Mas vejam no meu outro vídeo, ele não trouxe elementos probatórios, fáticos, elementos significativos. A defesa diz que não havia irregularidade pelo simples fato de os sócios médicos atuarem pessoalmente na geração da receita da clínica. Além disso, no voto vencido do relator, houve uma construção bastante sofisticada. O entendimento era no sentido de que não havia comprovação de subordinação, vínculo empregatício ou simulação societária, e que a existência de escalas, distribuição proporcional ao esforço individual e ausência de critérios prévios não bastariam por si sós para distribuir a natureza jurídica dos valores como lucros, especialmente em sociedades de médicos. Esse voto vencido também invocou a ideia de liberdade econômica e maior flexibilidade na organização das sociedades profissionais. Mas, no caso concreto, prevaleceu o entendimento vencedor de que os valores pagos aos sócios configurariam retribuição do trabalho prestado para a sociedade, e eles devem ser tratados como prolabore com incidência de contribuição previdenciária. Então, qual é a leitura prática para o empresário e para o profissional da saúde? Olha, a tese defensiva ela pode existir, mas, como eu sempre digo, se a estrutura documental for fraca, se você não sobreviver a um propósito negocial, se a contabilidade não sustentar a distribuição, se o critério material for hora trabalhada e se a narrativa operacional demonstrar contraprestação laboral, a autuação fica muito mais forte. E agora vem uma parte que assusta muita gente. A empresa, pessoal, já estava extinta. Mesmo assim, a fiscalização lavrou o lançamento e buscou responsabilizar quem? Os sócios. O acórdão registra expressamente que, diante da impossibilidade de lançar no CNPJ da empresa encerrada, a fiscalização operacionalizou o lançamento por outra via e incluiu o sócio como responsável solidário. Aliás, este é um tema que eu amo muito. Se vocês pesquisarem, meu doutorado foi em responsabilidade tributária. E se tem uma coisa que no Brasil que se aplica e muito e de forma ao arrepio da legislação e da Constituição, é a responsabilidade. Quanto mais o poder público pode ampliar a responsabilidade tributária e buscar cofres de pessoas físicas, para ele é melhor. É muito maior a chance dele conseguir encontrar patrimônio, vocês estão entendendo? Nesse caso que nós estamos analisando, a defesa alegou que a sócia cotista não exercia administração. Todo mundo sabe disso. E isso é muito clássico, né? Das defesas. Os advogados sempre falam, não, mas você não era sócia administradora. Quem era sócio administrador é aquele que está com a bomba no colo agora. Então, nesse caso, disse, olha, ela não é sócia administradora, não houve dolo, não houve excesso de poder, nem nenhum ato ilícito. O que eu até concordo, porque realmente a natureza jurídica da responsabilidade tributária é sancionatória. Ela não é uma fiança. E no direito comparado, temos casos que se atribui a natureza jurídica da responsabilidade como um fiador. O sócio é um fiador da sociedade que está lá para garantir, em caso da sociedade não poder honrar com os seus débitos tributários. Mas no Brasil não é assim que funciona. No Brasil, a doutrina entende que a natureza jurídica é de sanção. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ler o livro de Renato Lopes Becho a respeito da responsabilidade tributária vai encontrar lá que na exposição de motivos havia essa tentativa de colocar o sócio, né, na responsabilidade tributária como uma garantia, um garantidor do débito. E isso não foi aprovado, não passou no nosso CTN. O que não poderia haver, então, é uma responsabilização automática, mas o entendimento adotado, a defesa diz que não poderia ter a responsabilidade automática, mas o entendimento adotado no processo lá no CARF foi de que, no contexto de baixa de pessoa jurídica, o artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006 admite a responsabilização dos sócios pelas obrigações apuradas após a extinção, tá? O próprio acórdão menciona que a redação legal prevê responsabilidade dos sócios e administradores por obrigações apuradas antes ou depois do ato de extinção. E após a Lei Complementar 147 de 2014, fala expressamente em responsabilidade solidária. Então isso é um alerta enorme, porque muita gente tem a falsa sensação de que depois da baixa da empresa o problema morreu. Não, pessoal, não morreu. Se o passivo for apurado depois, o tema pode renascer com força contra os sócios. Inclusive, também, eu vou gravar um vídeo a respeito de responsabilidade tributária, a respeito da minha tese de doutorado, mas é muito interessante que a gente já saiba que, no Brasil, qual é a segurança para o prazo de redirecionamento. No direito tributário, diferentemente do ramo civil, se fala em 5 anos. Só que tem um problema. Depois eu vou passar para vocês. Uma questão que se chama accionata. Muitas vezes o poder público diz que o direito de ação dele só nasceu quando ele teve conhecimento de uma fraude, daquele motivo específico. E aí, mediante a accionata, você consegue driblar esses prazos e alegar uma certa imprescritibilidade para o ente público correr atrás desse tributo, tá? Então, assim, sempre que se fala em responsabilidade tributária, é de se arrepiar a cabeça no Brasil. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu sempre digo que encerrar a empresa sem auditoria prévia,
sem revisão fiscal, sem análise de contingência, simplesmente ir lá baixar as portas e atingir em cheio a súmula 435 do STJ é um erro estratégico gravíssimo, porque a baixa encerra o CNPJ, mas não necessariamente vai encerrar a exposição patrimonial dos envolvidos, especialmente os sócios. Nesse caso, apesar de o CARF ter mantido a lógica central da autuação, houve um ponto importante de parcial provimento. Uma das sócias só ingressou formalmente na sociedade em 2013. No entanto, ela havia recebimento sob a rúbrica de distribuição de lucros desde julho desse ano. Por isso, o colegiado excluiu do lançamento os valores recebidos por ela até a data de novembro de 2013, por entender que esses valores anteriores não poderiam ser considerados pela Labore na condição de sócia naquele período. Esse detalhe também é relevante, porque ele mostra que mesmo em autuações severas, a análise cronológica e documental pode reduzir o lançamento. Então aqui vai uma lição prática para advogados, contadores, empresários, administradores de clínicas, tá? Em fiscalização, linha do tempo importa, data de ingresso societário importa, data de alteração contratual importa, data de pagamento importa, a coerência entre fato, documento, contabilidade, data, ideais lá da sociedade, desde que documentados importam. Então, muitas vezes o contribuinte não consegue derrubar toda a autuação, mas ele consegue reduzir substancialmente o passivo se ele trabalhar bem a cronologia jurídica do caso. Aqui a gente sempre faz isso. Muitas vezes, se nós não vencemos a ação, muitas vezes conseguimos aí alegar períodos de decadência ou alguma questão de prescrição, tá? Agora vamos ao ponto mais interessante para quem quer prevenção e segurança. O que uma clínica médica, odontológica, um consultório, uma sociedade deve fazer para não cair nesse tipo de problema? Primeiro, separe com clareza a remuneração do trabalho e remuneração do capital. Prolabore é uma coisa, distribuição de lucros é outra. Misturar as duas rúbricas ou pagar tudo como lucro para tentar zerar encargos é uma receita clássica para autuação. Eu vivo dizendo isso, pessoal, ainda mais hoje. As pessoas estão querendo fugir desse clique dos 50 mil, não se atentam à necessidade de você ter lá o seu Prolabore pago na empresa, nem que seja para pagar pelo mínimo. Honre os direitos tributários, honre com as obrigações fiscais, com o INSS. Isso é um baita escudo lá na frente, é um valor pequeno para te trazer segurança, para você poder dormir tranquilo, tá? Segundo, tenha uma contabilidade real, regular e coerente. Distribuição de lucro exige suporte contábil sério. Não pode ser apenas um lançamento formal sem aderência econômica, tá? Terceiro, alinha contrato social, ata, critério de distribuição e operação real. Aplique o Business Purpose Test. Se o contrato diz uma coisa, a contabilidade mostra outra. O fluxo financeiro revela uma terceira, a estrutura vai perder a credibilidade. Tudo deve estar casado. Quarto, tome cuidado extremo com critérios de pagamento atrelados exclusivamente a horas trabalhadas, plantão, escala ou produção individual, quando a rúbrica utilizada é lucro. Isso significa que toda distribuição desproporcional será inválida, isso é óbvio. Significa que o desenho precisa ser juridicamente defensável e documentalmente sustentável, tá legal? Quinto, revise a estrutura antes de dar baixa na empresa, pessoal. Não vai fechando as portas sem falar com um advogado, alguém que conheça, tá? É um ponto negligenciado por muitos empresários que só piora a situação. Então, antes de encerrar uma sociedade, preciso verificar se existe algum risco fiscal latente, inclusive previdenciário. Porque depois da baixa, a cobrança pode migrar para a esfera pessoal dos sócios. Você perde aquele CNPJ, que inclusive pode estar funcionando como uma espécie de escudo, uma proteção para que você não tenha o fisco adentrando o seu patrimônio pessoal. O grande ensinamento dessa decisão é simples e poderoso. Planejamento tributário sem coerência operacional vai virar passivo, pessoal. No papel é fácil escrever distribuição de lucros, é fácil encerrar empresa, é fácil tentar fugir. Difícil sustentar que aquilo que era efetivamente lucro apurado e distribuído como resultado societário, quando toda a dinâmica financeira demonstra remuneração pelo trabalho, uma coisa e não outra, tá? Receita e o CARF olham o quê? A realidade. Olham o critério de cálculo e muitas vezes a realidade deles, tá? Então eles olham a contabilidade, olham a documentação, olham a cronologia e olham a consistência do conjunto. Esse caso que a gente mostrou hoje também diz que o tema é sofisticado e tem nuances, tá? Houve voto vencido relevante, houve discussão jurídica importante, mas no fim prevaleceu uma mensagem objetiva. Se a verba configura retribuição do trabalho prestado à sociedade, a incidência previdenciária pode ser reconhecida assim. Então a conclusão é muito clara. Sociedade médica não pode tratar como distribuição de lucros aquilo que na prática funciona como pagamento por plantão, hora trabalhado ou prestação pessoal de serviços, sem uma estrutura jurídica e contábil consistente. E mais, baixar a empresa não vai eliminar automaticamente o risco. Dependendo do caso, vai piorar, porque a cobrança pode alcançar os sócios. Então, se você é médico, tem clínica, participa de sociedade profissional ou está estruturando uma holding ou reorganização societária na área da saúde, esse tema precisa ser tratado com seriedade técnica, pessoal, porque o problema não começa quando chega o auto de infração. O problema começa muito antes, na montagem errada da estrutura. Se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui o like, se inscreva no canal, compartilha com os profissionais da saúde e empresários. E conta aqui nos comentários se você quer que eu traga mais decisões como essa, explicando em linguagem objetiva o que realmente gera risco
risco tributário no dia a dia das empresas. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.